Começar a nossa aula de hoje sobre texto, textualidade e seus elementos. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, da mesma forma que eu fiz ontem. Para vocês, o que seria um texto? O que vocês têm de concepção de texto na cabeça de vocês? O que é texto para vocês? Texto, Conjunto de textualidade. palavras escritas. Sim, também podemos caracterizar assim. O texto ele é uma série de palavras, certo? Que essas palavras se juntam e, através de elementos conectivos, elas acabam transformando tudo que elas têm em uma estrutura textual, certo? Então, o texto, de certa forma, ele é tudo que nós falamos ou escrevemos em várias situações de comunicação. Então, o texto, ao mesmo tempo, ele é comunicação. Além disso, o texto ele pode ser um conjunto ordenado de instruções, até porque nós temos textos que nos auxiliam em alguma coisa, como, por exemplo, as receitas, elas te dão instruções de como fazer, por exemplo, um bolo. Temos também que aqueles textos apelativos, como as propagandas, que elas praticamente choram para que você consuma alguma coisa. Então, o texto é todo esse conjunto de apelação, de instrução, de comunicação. Além disso, todo texto ele é uma expressão de uma atividade social. Socialmente falando, nós praticamos o texto o tempo todo. Também é uma manifestação da nossa língua. O texto é uma manifestação da linguagem. Então, toda essa atividade social que nós praticamos no nosso dia a dia não deixa de ser texto. Afinal de contas, ele tanto pode ser escrito como falado. É uma atividade social que envolve um parceiro, ou seja, um interlocutor. Para que o nosso texto ele seja positivo, ele tenha sucesso, o nosso receptor, lembram que ontem eu comentei que eu sou o emissor, vocês são os meus receptores, vocês estão recebendo a minha mensagem? O texto, para que ele consiga ter sucesso, ele precisa ser compreendido pela pessoa que eu estou encaminhando a mensagem. Porque não adianta de nada eu falar uma coisa e você simplesmente não entender. Então, não adianta, se o seu texto não tem coerência e coesão, a pessoa não entendeu absolutamente nada do que você falou, do que você quis dizer, então o seu texto ele não é positivo. Vocês também, ao mesmo tempo, são o meu interlocutor. É o meu parceiro da comunicação textual. Além disso, ele também é caracterizado por sua unidade formal e material. Nós temos o nosso texto formal e temos também o nosso texto informal. Lembram que ontem eu comentei que língua é que nem roupa? Devemos adequar a nossa língua de acordo com cada situação? A mesma coisa que o nosso texto. O texto da internet, das nossas redes sociais, é um texto totalmente informal. Tudo bem, as nossas redes são as nossas redes sociais. Porém, a unidade formal, em algumas situações, vai exigir que o seu texto ele esteja coerente. Vocês, por exemplo, no ambiente de trabalho de vocês, não vão poder escrever um texto de qualquer forma. Vocês vão ter que caracterizar ele bonitinho, a letra legível, porque tem muita gente que tem a letra muito difícil de ser compreendida. Eu já me deparei com muitas letras ruins. Então, a pessoa ela tem que se esforçar um pouquinho para escrever legal, porque digamos que vocês preencheram um documento, você vai repassar esse documento para uma pessoa e essa pessoa não consegue entender o que você escreveu e acaba interpretando de uma forma totalmente diferente. Isso dá um BO muito grande. Então nós temos que ter muito cuidado também com a nossa letra. Então texto é basicamente isso, ele é comunicação. A comunicação é responsável também pela criação do nosso texto. Nós falamos, nós escrevemos, então tudo é texto. Mas além de tudo isso, para que um texto seja um texto, nós temos alguns elementos. Temos, por exemplo, a textualidade. Professor, o que seria essa textualidade? É uma característica do texto na questão da sua estrutura, das atividades sociocomunicativas executadas entre os parceiros da comunicação. Ou seja, é toda a estrutura textual, porque um texto, para que ele seja um texto, ele tem elementos gramaticais, ele tem elementos coesivos, ele tem a coerência, ele tem a coesão. Então, a textualidade é toda essa estrutura. Ela é responsável para que um texto seja um texto. Além disso, ela também pode ser entendida como modo de manifestação da atividade comunicativa. Assim, nenhuma ação de linguagem acontece fora da textualidade. Então, se tem algum elemento do texto fora do seu quadrado, vamos falar assim,
A textualidade, ela já não acontece de forma positiva. Então, cada elementozinho da textualidade precisa estar de acordo. Além disso, ele também é o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto. A textualidade, ela é a estrutura do texto, e não apenas uma sequência de palavras ou frases. Porque digamos que você vai escrever um texto, você simplesmente joga as palavras, você não vai ter sentido nenhum. Então, a textualidade, ela é responsável por essa estrutura completa. Fatores da textualidade. Citamos aqui no final, que é a coerência, a coesão, a intencionalidade. Para quem não sabe, eu falei um pouco ontem sobre intencionalidade também. O próprio nome já diz, intenção. Qual a sua intenção com aquele texto? Todo texto tem uma intenção. Seja informar, seja instruir, seja criticar, mas todo texto tem a sua intenção. Fazer rir, fazer chorar e assim sucessivamente. Tem a aceitabilidade, porque da mesma forma que você tem uma intenção no seu texto, você também tem que saber se o seu leitor vai aceitar. Então, a aceitabilidade, ela é isso. O próprio nome também já diz. Aceitabilidade. Será que o meu ouvinte, ele vai aceitar bem, ele vai receber bem o meu texto? Pode ser que o texto que você leu não te agrade. Pode ser que o texto que eu li me agrade ou não. Então, a aceitabilidade, ela é responsável por isso. Temos o grau de informatividade, que, na minha opinião, é o mais importante, porque um texto sem informação, ele é um texto muito pobre. Ele não é enriquecedor. Então, a informatividade, ela é responsável por isso. Eu já dei muita aula de redação de Enem, né? E uma coisa que eu percebia muito nos alunos era que a informatividade deles é muito pequena. E isso dificulta muito, porque se você não está antenado nas notícias, você não se comunica, não se informa, você não tem sustentabilidade para debater sobre algum assunto. Então, a informatividade, ela é responsável por isso. É o seu grau de informação. Qual o seu grau de informação acerca do racismo? Você tem muita informatividade sobre ele? O que você sabe tanto sobre o racismo? Quando você é uma pessoa muito bem informada, você não tem dificuldade para se comunicar, para debater, para fazer texto. Então, a informatividade, ela é responsável por isso, pela informação. A intertextualidade, ela é um complemento da textualidade, e a situacionalidade, ela é relacionada à situação que o texto está inserido. Todo texto está inserido em alguma situação. Seja ele numa situação de crítica, numa situação de elogio, e assim sucessivamente. Então, nós vamos estudar cada uma delas aqui um pouco mais a fundo. Temos aqui um texto, e eu gostaria que vocês fizessem a leitura, agora de início dele, e me falem o que vocês entenderam. Ok? Depois eu vou ler junto com vocês. Alguém entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Pois é. Não dá pra entender São só nada, porque palavras não tem sem nexo. vírgula, não tem nexo com nada. Tá Eu tipo vou ler com uma vocês. mistura de palavras. Isso. O título do texto, vamos começar por ele, religiosidade. Monstro, plano e sexo, cantor pela denúncia de polêmico paguei fazer sobre pretendem enfermeira, menino, milhões, presente, viva voz, telefone está a risco com o mercado. Computador completo, ficar frontal, você veloz, se para esperar doméstico, brincando, mamífero moda. Relógios, cartas sobre expectativa, inteiro, promoção, empregadas, sabatina, campanha, novo queijo, compra Brasil, meninos. Então, o que deu para entender desse texto? Absolutamente nada, certo? Por quê? Porque são simplesmente palavras jogadas, sem nexo, sem absolutamente coesão, sem coerência. Então, o texto, isso aqui não dá para ser considerado texto, porque palavras jogadas, você não consegue tirar nenhuma informação dali, você não consegue saber qual é a intenção daquele texto.
Quando a gente se depara com o título, religiosidade, você já imagina o quê? Que vai ser um texto sobre religião. Não sei. Mas é o que a gente se espera quando a gente se depara com o título, certo? O título, ele é a abertura de um texto, então, a partir dele, a gente já tem uma noção do que ele vai se tratar. Então, eu quero que vocês entendam isso. A textualidade, ela é responsável por essa estrutura. Então, se a textualidade não está completa, o texto não pode ser considerado um texto. Não tem vírgula, tem uns pontos aqui. Não, tem uma vírgula aqui, eu acabei de ver. Mas não tem vírgula o suficiente. Tem ponto aqui em um lugar nada a ver. Tem algumas palavras aqui que não complementam umas das outras. Então fica uma confusão na nossa cabeça. Nós não conseguimos, o nosso cérebro não consegue entender absolutamente nada. Então aqui nem tem coerência, nem tem coesão. Aqui não tem absolutamente nada de texto. Ok? Agora vamos para o próximo. Vocês também podem ler e em seguida eu vou ler com vocês. Esse aqui já dá para entender pelo menos algumas frases, né? Mas mesmo assim não tem coesão, professora. Exatamente. Não tem. Vou ler agora com vocês. Mamífero voraz. É preciso 100 pontos para ganhar um relógio de plástico. Teremos imenso prazer em lhe mostrar o nosso país. Já está nas lojas Toque e Estoque a linha Garden Verão 97. Dizia-se lá em casa que éramos de origem francesa. Tem um pequeno museu em casa. Seu próximo passo é ter um cartão com 6 meses de anuidade grátis. Jamais abandonarei a senhora. Bom mesmo é viver numa cabana no meio do mato. O próprio banco ajuda a descobrir quais são os melhores produtos para montar sua carteira de investimentos. Percebem que o nosso cérebro não consegue tirar absolutamente nada desse texto? Por quê? Esse texto aqui ele já tem uma diferença do outro. No outro, nós temos simplesmente palavras jogadas de qualquer jeito. Aqui, ele já possui algumas frases. São frases totalmente sobre assuntos diferentes, que foram colocadas juntas, e por isso não tem sentido nenhum, porque uma frase fala de uma coisa, a outra frase já fala sobre outra coisa, e isso fica totalmente bagunçado, a gente não consegue entender. Nós conseguimos ler a frase, beleza. No outro texto, a gente não consegue formular nem sequer uma frase. Nesse aqui, nós já temos algumas frases. Só que são frases totalmente diferentes. Tem aqui até uma fala de uma personagem, quando coloca o travessão aqui, é porque algum personagem falou. Então, é tudo bagunçado. Dessa forma, nós temos até que o início de um texto, mas ainda não podemos considerar um texto 100%. Por quê? Porque não está fazendo sentido, o nosso cérebro não consegue tirar nenhuma informação, então não conseguimos entender qual a intenção desse texto. Então eu quero que vocês entendam isso. Para que um texto ele seja um texto, tudo precisa estar conectado. Seja o título, essa imagem aqui, se tiver um texto e esse texto ser acompanhado de uma imagem, essa imagem também precisa fazer sentido para o que o texto tem a dizer. Então tudo precisa estar bem conectado. Não adianta eu largar de qualquer jeito se não vai fazer sentido algum. Ok? Então, a textualidade, ela é responsável por toda essa estrutura, pela coerência, intenção, informatividade, institucionalidade, absolutamente tudo. Ok? Acreditem, já me deparei com gente que já escreveu dessa forma. E eu não sei o que acontece com essas pessoas, porque eu não sei se é por conta do grau de escolaridade, eu não sei se é porque não se informa muito, mas tem pessoas que escrevem assim de forma bem descontraída. Então vamos entender mais o que seria a nossa coesão e a nossa coerência. Eu vou começar pela coesão. A coesão concerne aos modos e recursos gramaticais e lexicais. Ou seja, a nossa coesão, ela é a nossa gramática. Ela é são os nossos elementos gramaticais.
Por quê? Os nossos elementos da gramática, eles são responsáveis pela relação, pela ligação, encadeamento e todos os outros segmentos, as palavras, os parágrafos, as orações, períodos. Para quem não sabe, oração e período são frases. Então, a coesão ela é responsável para que cada frase seja conectada, porque toda frase, para que ela seja conectada uma com a outra, ela precisa de palavras que façam sentido. Então, a coesão, ela é essas palavras. Ela é responsável por essas ligações de uma linha, de uma frase, de um parágrafo. A coesão é simplesmente os nossos recursos gramaticais. E através dessa ligação, nós construímos a nossa coerência, que é um outro tipo de encadeamento, o de sentido. Graças à coesão, que consegue ligar uma frase à outra, nós conseguimos ter o sentido do nosso texto. A convergência conceitual, aquela que confere ao texto interpretabilidade. Você vai ter que interpretar aquele texto. Então, a coerência ela é responsável por essa interpretação. Ela lhe dá a unidade de sentido que está submetido. Temos aqui uma frase. Doente não a foi e estava a aula ele. Vocês conseguem, mais ou menos assim, tentar entender o que ele quis dizer nessa frase? Tá como se fosse tudo embaralhado, né? Podemos tentar formular um quebra-cabeça. Doente não a foi, estava a aula ele. Cada palavra aqui nessa frase é um elemento da gramática. O doente é o nosso sujeito, o foi é o nosso verbo, o estava também é um verbo, a aula é o nosso substantivo e o ele também é um sujeito. Então, todos esses elementos aqui são elementos coesivos. Só que eles não estão conectados corretamente. Se eles não estão conectados corretamente, eles não estão possuindo coerência. Então, não tem como a gente interpretar, não tem uma unidade de sentido. Aí, nós fizemos o que aqui, nesse primeiro quadrado? Ele estava doente, não foi à aula. Você consegue entender a mensagem? Consegue, ok. Então, você consegue ter uma interpretação. Se você tem uma interpretação, você tem uma coerência, certo? Que é a organização lógica. Se você conseguiu entender aquilo que o texto quis dizer, ok. Então, o seu texto tem uma unidade de sentido. Porém, está faltando coesão. E o que seria essa coesão? Seria o complemento para ligar essa frase a outra. Então, a relação sequencial é a nossa coesão. Ele estava doente, vírgula, é um elemento conectivo, por isso não foi à aula. Ele estava doente, o por isso é a nossa palavra da coesão, que nós estamos utilizando como conectivo, não foi à aula. Assim, a nossa frase fica completa. Então, essa é a diferença entre coesão e coerência. Na coerência, você consegue ter uma unidade de sentido. Mesmo que não tenha coesão, às vezes nós conseguimos interpretar o texto. Porém, para que ele seja 100%, a nossa coesão também precisa estar inserida. Então, aqui nós temos o nosso exemplo. Ele estava doente, vírgula, por isso não foi à aula. Ele estava doente, entretanto, ele foi à aula. O entretanto também poderia ser considerado outro elemento de coesão. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Tranquilo? A diferença entre coesão e coerência? Tudo tranquilo por enquanto. Ok. Então, para complementar, a coesão é uma das propriedades que fazem com que um conjunto de palavras funcione como um texto. São grupos de palavras que apresentam encadeamento, articulação e elos de ligação. Portanto, a coesão, como eu já falei, é a responsável pela continuidade do sentido que o texto expressa, a continuidade das ações de linguagem que o texto realiza. Então, a nossa coesão é o quê? A nossa gramática. A nossa coerência é o quê? Nossa unidade de sentido, nossa interpretação. Ontem eu comentei que essa questão de coerência e coesão nós temos que levar para a nossa vida também, porque se você pratica alguma coisa que você é contra, você não está sendo coerente, certo? Temos aqui o exemplo do pai, né? Que ele fala que você bateu no colega da escola hoje, já disse que isso não se faz. Aí ele pega e mete a pé no menino, né? Eu te avisei, menino. O próprio pai diz que não deve praticar violência e ele vai lá e pratica violência no filho. Então, cadê a coerência desse pai, né?
ele não está sendo coeso. Então, a nossa vida, a gente também precisa ser extremamente coerente com as nossas atitudes, com a nossa fala, porque se você é contra alguma coisa, você pratica, você não está fazendo sentido, você não tem sentido, certo? A mesma coisa aqui, nesses dois exemplos dessas duas linhas aqui, as palavras, se você mudar ela, se vocês mudarem elas de lugar, elas podem fazer um sentido totalmente diferente. Percebam na hora da leitura. Um certo dia, Maria estava em sua casa e um dia certo. É como se existisse um dia certo para Maria voltar para casa. Percebam a diferença na hora que eu troco as palavras? O sentido muda completamente. É a mesma coisa que aqui, ó. Alguma ideia? É como se a pessoa estivesse perguntando, você tem alguma ideia? E se eu trocar o ideia e colocar antes do alguma, ficaria ideia alguma. É como se ele estivesse dizendo que ele não tem ideia nenhuma. Então, coerência e coesão são duas coisas que caminham juntas. Elas não andam sozinhas. E nós temos alguns outros tipos de coesão, certo? Que a coesão ela se estabelece em alguns outros modelos. Na coesão referencial, por exemplo, o próprio nome referencial já diz, ela faz referência a alguma coisa. Porque é uma coisa que eu já percebi que muitos alunos, eles vão escrever alguma coisa e eles querem utilizar uma palavra, por exemplo, Maria. Vou falar sobre Maria, minha mãe Maria. Durante todo o parágrafo, ele escreve Maria umas 10 vezes. Por quê? Ele não consegue encontrar outra palavra para se referir a Maria. E isso torna a leitura muito chata, torna uma leitura cansativa, enjoativa. Então, a coesão referencial, ela é responsável por isso. Ela te dá elementos gramaticais para que você não utilize somente aquela palavra. Você pode utilizar outras. Por exemplo, Maria pode também ser substituído por ela no seu texto. Porque a pessoa que está lendo, ele vai saber que você se referiu a Maria. Na coesão referencial, são utilizados elementos como pronomes. Os pronomes, eles são responsáveis para se referenciar a alguém. E expressões adverbiais, para quem não sabe, o advérbio ele dá uma qualidade ao nosso verbo, que evitam a repetição de elementos já mencionados no texto, adequando uma nova referência. Exemplo, você viu minha irmã por aí? Ela disse que vinha por aqui hoje. Então, ao invés dele repetir a palavra minha irmã de novo na frase, ele já utilizou a palavra ela. Isso é muito bom. Porque se você ficar repetindo minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã no texto inteiro, fica muito pobre. Então, você demonstra que você não tem domínio da norma culta, você não tem domínio de elementos conectivos. Coesão sequencial. Na coesão sequencial, é estabelecida uma coesão por conjunção. As conjunções, elas são extremamente importantes. A gente vai dar uma olhadinha nelas daqui a pouco, para que vocês tenham conhecimento. Sendo utilizados conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos, estabelecendo uma sequência e relação com aquilo que já foi afirmado, como por conseguinte, embora, logo, com o fim de, caso, etc. Por exemplo, digamos que vocês estão fazendo um texto. Muita gente costuma utilizar a palavra mas. Mas. Mas isso, mas aquilo, mas eu não sei. Ok. O mas, ele dá a ideia de quê? De contradição. Você está se contradizendo. Só que não existe apenas o mas. Existem outras palavras que você pode substituir pelo mas. Então, ao invés de você ficar repetindo o mas diversas vezes, você pode utilizar o entretanto, o porém, o todavia, o contudo. Todas essas palavras possuem a mesma função que o mas. Então, ao invés de você ficar repetindo aquela palavra várias e várias vezes, você pode encontrar sinônimos, vamos dizer assim, para que você consiga enriquecer o seu texto. Então, a coesão sequencial ela é responsável pela sequência do texto. Perante aquela situação, foi fácil tomar uma decisão. O perante poderia ser substituído por diante aquela situação, por exemplo, também. E aqui nós temos alguns exemplos de conjunções que vocês vão poder utilizar nos textos de vocês. Elementos coesivos.
Temos elementos de causa, de exemplo, semelhança, introdução, continuação, conclusão e tempo. Digamos que você vai iniciar o seu texto. Você pode utilizar diversas palavras. Temos aqui 3 exemplos. Inicialmente, primeiramente, desde já. Se você quer semelhança na sua frase, você pode utilizar igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, de acordo com. Se você quer falar causa, o inicialmente também pode ser utilizado do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Conclusão, você está concluindo o seu texto. Muita gente gosta de usar o portanto, né? Mas o portanto, ele também pode ser substituído por todos esses outros aqui. Enfim, dessa forma, em suma, afinal, todos eles aqui são elementos de conclusão. Então, todos eles vão estar corretos se você quiser estar concluindo o seu texto. Temos também aqui a utilização de exemplo. Então, por exemplo, muita gente usa por exemplo, mas a pessoa também pode substituir por em outras palavras, ou seja, eu particularmente uso muito ou seja, quer dizer rigorosamente, dizendo, falando, e assim vai. Aqui são só alguns exemplos, mas existem muitos. Só que eu resolvi trazer esses daqui para que vocês consigam compreender o que eu quero dizer sobre essa questão dos nossos elementos coesivos. Ok? Aí, o que acontece? Vamos aqui interpretar essas imagens. O que falta de coerência e coesão pode causar, né? O que a falta de coerência e coesão podem causar? Isso daqui. A gente se depara com esse tipo de coisa, gente, todos os dias. Em algum momento você consegue se deparar com esse tipo de coisa. Vejam só a primeira placa aqui. Aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Certíssimo, né? Se ele abre todos os dias, ele não deveria dizer descanso semanal, terça-feira, porque não tem lógica. Se ele abre todos os dias, ele deveria dizer o quê? Exceto terça-feira. Então, ele não abre todos os dias. Ele diz que é aberto todos os dias, mas ele não é aberto todos os dias. Ele apenas tem que dizer o quê? Aberto, digamos que de quarta a segunda. Ficaria mais sentido, certo? Então, as pessoas, elas às vezes escrevem esse tipo de coisa e não percebem. A mesma coisa aqui nessa placa. Cruzamento perigoso, reduz a velocidade, use camisinha. A pessoa coloca aqui cruzamento perigoso, tudo bem, ok, reduz a velocidade, continua fazendo sentido. E do nada tá com use camisinha, como se fizesse sentido essa frase com as demais. Não faz sentido nenhum. Fica totalmente incoerente. Aqui temos uma manchete de jornal e eu gostaria que vocês lessem e se vocês conseguem entender, porque as outras turmas, a gente já leu isso aqui diversas vezes e ninguém nunca conseguiu entender o que ele quis dizer aqui. Se alguém conseguir entender, por favor, me fale. Exatamente, 2 mortos, né? 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Desde quando o morto anda? Se a pessoa está morta, ela não anda, né, gente? E eu até hoje eu não entendi o que essa manchete quis dizer, porque ela fala que os 2 mortos andavam, ok? Até aí a pessoa já começou muito bem a manchete. Que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Eu acho que ele quis dizer elevador. Isso aqui eu acho que era para ser elevador de 120 toneladas. Faltou um R aqui no final. Que deve ter desabado em algum dos carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Só que não faz sentido, gente, porque quem morreu afinal? Quem foram as vítimas?
Quem morreu? Primeiro que o morto não anda. Mas, afinal, quantos morreram? Foram 2 pessoas que morreram? Elas estavam dentro do carro? O elevador caiu, desabou sobre o carro ou sobre as vítimas? Certo? Então, isso é o que causa a falta de coerência e coesão. Ficam coisas totalmente sem sentido. Isso aqui é uma manchete de jornal, tá, gente? Jornal do Rio. É muito complicado a gente se deparar com esse tipo de coisa. Mais alguns exemplos aqui. Aberto todos os dias e domingos. Domingo para ele não é dia, né? Então, se ele diz que abre todos os dias e domingo, né? Então, domingo para ele não é um dia. Deve ser outra coisa menos um dia. No caso, ele deveria dizer que ele abre todos os dias, exceto, né, nos feriados, digamos assim, porque os feriados são dias, então, final de semana ele não abre. Merisvaldo, cabeleireiro somente aos domingos. Então, o Merisvaldo, ele é cabeleireiro e ele somente aos domingos, né? Eu acho que ele quis dizer que ele só atende aos domingos, somente aos domingos, cabeleireiro somente aos domingos. Isso aqui a gente se depara muito no supermercado. Frango bovino, R$ 3,99. O frango virou bovino. Temos aqui a violenta, que no caso era para ser violeta, R$ 3,89. Todos os produtos dessa mesa contêm glúteos em sua composição. Eu acho que ele quis dizer glúten, que é uma composição do alimento. Então, ao invés dele colocar glúten, ele colocou glúteos, que é a nossa parte traseira. Nada a ver. Aqui do Acre, meu Deus. Gente, é difícil. Jornalista, não sei o que acontece com jornalista, não, mas muitos jornalistas, eles possuem alguma dificuldade na hora da escrita. A gente se depara... Gente, eu já me deparei com tanta coisa aqui na cidade. Teve um trabalho da faculdade que eu tive que fazer, que eu tive que procurar esse tipo de cartaz, que possuam 2 sentidos, né? Duplo sentido. Totalmente sem coerência. Em todas as aves frescas, exceto o coelho. Coitado do coelho, né? Virou uma ave. Então, isso aqui são apenas alguns exemplos, né? Para a gente poder entender a importância da nossa coesão, da nossa coerência. Sem elas, acontece isso aqui. Palavras, textos, placas, totalmente sem sentido. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho sobre os elementos da nossa textualidade. Como eu falei para vocês, né, a intencionalidade, começando por ela, a nossa primeira, ela refere-se ao empenho que o produtor do texto vai possuir para construir seu discurso de forma coerente e coesiva, seja qual for a meta, informar, impressionar, alarmar, convencer, ou seja, é ela que vai orientar a confecção do texto. Então, o autor, ele tem que levar muito em consideração a intencionalidade, porque ele tem que demonstrar qual é a intenção dele naquele texto, para o leitor dele receber ele de forma positiva. Digamos que você vai escrever uma redação do Enem. Você tem que demonstrar toda a sua intenção ali naquela redação, se você é contra, se você é a favor, se você defende o tema, se você não apoia, e assim vai. Então, a intencionalidade, ela é totalmente responsável pelo produtor do texto. É ele que vai demonstrar a sua intenção. A aceitabilidade, né, que ao contrário da intencionalidade, ela refere-se à expectativa do receptor ao se deparar com o texto. Será que o meu leitor ele vai receber bem o meu texto? Será que ele vai receber de forma negativa? Dessa forma, é o conjunto de ocorrências que vai fazer o leitor ser capaz de adquirir conhecimento do objetivo proposto no texto. Então, a aceitabilidade ela vai ser a principal responsável pelo sucesso do seu texto. Se o seu leitor aceitar bem, você teve sucesso. Se ele aceitar negativamente, você não teve sucesso. Situacionalidade. Remete-se à relevância que o contexto de um texto está inserido. É importante para o recebedor do texto e também para o produtor
todas as relevâncias e pertinências contidas ao seu redor. Então, a institucionalidade ela é responsável para que o autor ou o leitor observe tudo que está ao seu redor. Em que situação nós estamos inseridos? Ele começa a observar ao seu redor todas as questões, todas as informações. Será que realmente faz sentido aquele texto? Será que a situação que nós estamos vivendo realmente está de acordo com esse texto? Então, a institucionalidade é isso, ela é responsável pela situação ao nosso redor, a situação que o texto foi criado, né? A informatividade, que é o grau de informação contida em um texto. O ideal é o texto se manter em um nível mediano de informatividade, porque, digamos assim, gente, tem pessoas que possuem um grau de informatividade muito grande. Só que isso, às vezes, não é muito bom porque ela não consegue colocar tudo que ela tem de informação no papel. Então, isso, às vezes, acaba dificultando a produção do texto. Porque, às vezes, ela não consegue enquadrar as ideias, não consegue organizar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade nisso. Eu tenho muitas informações. Então, às vezes, eu não consigo organizar as minhas ideias. No qual se alternam as ocorrências de processamento imediato que falam do conhecido. Portanto, a gente acredita que precisamos ter um grau de informatividade razoável, mediano, nem de mais e nem de menos, com ocorrências de processamento mais trabalhoso, que trazem novidade. O texto, gente, quanto mais novidade o texto traz, melhor. O texto com um bom índice de informatividade precisa atender a outro requisito, a suficiência de dados. Digamos que você não tem noção de dados, você não conhece filósofo, você não tem posicionamento político. Para você debater política, você tem que ter dados, você tem que ter comprovações, você tem que sustentar aquilo que você está dizendo, aquilo que você está defendendo. É como se eu fosse discutir sobre o Bocalhau, uma pessoa que apoia o Bocalhau, e eu vou debater com essa pessoa, eu tenho que ter dados para minha tese, né, para o meu ponto de vista. Se eu vou discutir com a pessoa sobre o prefeito, eu vou ter que defender o meu ponto de vista. Então, eu vou ter que ter dados. Quais são os meus dados? Vou ter que ver o que ele fez de errado e sustentar isso. E a outra pessoa vai ter que encontrar aspectos positivos sobre o Bocalhau, por exemplo, e ele vai ter que defender, então vai se tornar um debate. Então, isso fica sobre essa questão da informatividade, nosso grau de informatividade, são o nosso índice de dados de suficiência. A intertextualidade, que concerne aos fatores que fazem a utilização de um texto, dependente do conhecimento de outros textos. Então, alguns textos, eles dependem uns dos outros para que eles façam sentido. Por exemplo, a receita de bolo. Nós temos os ingredientes e nós temos o modo de fazer. Se nós tivermos apenas os ingredientes, o nosso texto da receita de bolo não vai ter sucesso. Ele vai precisar do outro texto, que é o modo de fazer, certo? As instruções, para que você consiga concluir a sua receita. Inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos em relação a outros textos. Então, na receita de bolo, o modo de fazer os ingredientes são textos e eles precisam um do outro para que funcione o seu contexto, ok? Tipologia textual. O texto em si, nós temos de várias formas. A tipologia, nós conseguimos construir ela em 4, que é fácil de decorar, diferente dos gêneros, que existem inúmeros gêneros. A tipologia textual seria o quê? Ela se relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma como um texto se apresenta. E os 4 principais tipos são narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Eu acho que em algum momento lá na escola, durante a escola, vocês já devem ter tido contato com esse texto, não sei se alguém lembra, mas esses são os 4 tipos textuais que nós possuímos. E temos o gênero textual, né, que está relacionado a um contexto histórico e cultural
São diversos os exemplos, como uma carta, o e-mail, receita culinária, telefonemas, etc. Então, tipologias são apenas 4 e gênero textual são inúmeros. Nós vamos dar uma olhada aqui em alguns, mas não vão ser todos. A tipologia narração. A narração é muito fácil de ser identificada, é aquela historinha, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela. Muito conhecida, a narração ela trata-se de maneira singela, de uma história contada por um narrador. Então, por isso o nome narração, porque toda tipologia de narração ela possui um narrador, a qual é construída em torno de um ou mais personagens. Nós temos os personagens, a Chapeuzinho, o Lobo Mau, a Vovó, em um determinado local, a floresta, o castelo, e em um determinado tempo, século XX, século XIX, e assim sucessivamente. Então, a narração é muito fácil de ser identificada. A dissertação ela é muito conhecida por conta da redação do Enem. Todo mundo sabe que a redação do Enem ela é criteriosa. Trata-se de uma tipologia textual que objetiva expor, analisar e defender uma tese ou ponto de vista acerca de um determinado assunto. É o que acontece na redação do Enem. O Enem vai lá e ele te dá um tema para você debater sobre esse assunto. Digamos que é o racismo. Então, você vai ter que defender o seu ponto de vista acerca do racismo. Você é contra, você é a favor, você acha que alguma coisa precisa ser feita. Enfim, então a dissertação ela é isso, é quando você defende um ponto de vista. A dissertação ela é um modelo de texto que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema. Tudo isso por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Óbvio, se você vai defender o seu ponto de vista, você precisa ser coerente. Não adianta de nada você dizer que é contra o racismo e praticar o racismo. Então, a dissertação é um modelo de defender a sua opinião. A descrição, ela é muito simples. Nesses tipos de textos, o autor se coloca na posição de mero observador e explica como determinada coisa é. A exposição de uma opinião ou sentimentos dos componentes do enredo. Diferente do texto narrativo, a descrição, o autor, ele não tem função de narrador, gente. Ele apenas observa. Porque na narração, o narrador ele pode participar da história. Já na descrição, ele apenas observa, ele apenas conta a história. Como aconteceu, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Temos aqui um exemplo. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade. Então, esse autor, ele apenas contou, descreveu a cidadezinha na qual ele estava. Ele não participou da história, ele simplesmente contou absolutamente tudo o que ele observou. Então, a descrição ela é isso, ela descreve absolutamente tudo e não há participação do narrador. A injunção também é fácil de ser detectada, porque são as nossas propagandas. Esses textos apresentam comandos ou instruções ao seu leitor, podendo ser com viés de ordem ou conselho. Porque, gente, eu não sei o que acontece com as propagandas, mas elas praticamente querem te forçar a comprar aquele produto. É inacreditável. Tem alguns que são extremamente apelativos. Mas sempre buscando controlar a ação do interlocutor, utilizando-se para tanto da forma imperativa. E quem não sabe, o modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem. Simplesmente isso. Você pede, você deseja, é uma súplica, é um conselho, um convite. Quando você é convidado a fazer o cartão de uma loja, por livre e espontânea pressão, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, é um alerta ou aviso. Este modo pode ser afirmativo ou negativo. E eu trouxe aqui 2 exemplos, não sei se alguém já chegou a ver essa propaganda do batom, mas a criança tá com batom, né, aquele chocolate da Garoto.
e ele começa a apelar para a mãe dele que ele merece batom, seu filho merece batom, e começa a hipnotizar a mãe dele, pedindo para que ela compre o batom, seu filho merece batom. Então, a propaganda ela é muito caracterizada pela injunção, pela questão de ordem e pedido. Temos aqui a propaganda do Omo, Omo, seu parceiro nas suas pequenas revoluções, que também é muito conhecida. E aqui já é uma propaganda mais leve, né? É um convite, vamos dizer assim, uma recomendação. Também eu considero uma propaganda positiva. Continuando aqui o nosso conteúdo do texto, certo? Já estudamos as tipologias e alguns gêneros. Não, ainda não vimos os gêneros, vimos apenas as tipologias. Vamos ver os gêneros daqui a pouco. Mas antes, para que a gente chegue nos gêneros, nós temos que entender um pouco sobre vocabulário, dicionário e léxico. Não sei se algum dia vocês já se perguntaram o que é o vocabulário, só que o que eu posso dizer é o quê? Que o vocabulário, para formar seu vocabulário, o falante ele acessa o conjunto de palavras pertencentes a uma língua, isto é, o léxico. Então, o que acontece? O vocabulário e o léxico são praticamente uma coisa só. Falou em léxico, também está falando em vocabulário. Em outras palavras, o vocabulário é um recorte do léxico, caracterizando-se pela seleção que um falante faz das palavras disponíveis pela língua. Então, o nosso vocabulário é o quê? São todas as nossas palavras que nós temos disponíveis para a gente usar no nosso texto, na nossa frase, na nossa fala, no nosso dia a dia. Nós temos o nosso vocabulário da língua portuguesa, certo? Então, o léxico e o vocabulário são interligados, mas tem uma pequena diferença, que o léxico é o nosso patrimônio cultural. O nosso patrimônio cultural é o quê? A nossa língua portuguesa. Então, o léxico é uma espécie de acervo de palavras de uma língua, configurando-se, portanto, como um dos responsáveis por abrigar e representar o patrimônio cultural de um povo. Lembram que ontem nós comparamos o nosso português com o português europeu, lá de Portugal? Então, aquele é o nosso patrimônio cultural. O português brasileiro é o nosso patrimônio cultural. Então, ele é automaticamente o nosso vocabulário. E o que seria o dicionário? Nada mais, nada menos do que aquele nosso livro que nós buscamos, às vezes, para saber o significado de alguma palavra, né? O dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios, ou seja, o acervo de todas elas. O dicionário é um livro grosso, extremamente grosso, né? Então, lá você encontra palavras de todos os jeitos para você saber o significado delas. Sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia e paronímia. Isso aqui são algumas classes de palavras dos nossos textos, ok? Começando pela sinonímia. Para quem não conhece sinonímia, a gente usa muito. São os nossos sinônimos. Todo mundo aqui sabe o que é sinônimo, né? O sinônimo é quando a gente pega uma palavra e utiliza outras que possuem o mesmo significado. A sinonímia é essa área da semântica que estuda as palavras que são sinônimas. Essas palavras possuem significado ou sentido semelhante, sendo bastante utilizada principalmente na produção de textos. Vejam aqui os exemplos, ó. Belo e bonito são a mesma coisa. Carinho e afeto são praticamente a mesma coisa. Carro e automóvel também são a mesma coisa. Cão e cachorro também são a mesma coisa, são só denominações diferentes para o animal. Casa e lar também são sinônimos. Calmo e tranquilo, bruxa e feiticeira, brado e grito. E nós temos dois tipos de sinônimos. Possuímos os perfeitos e os imperfeitos. Os perfeitos são palavras que possuem significados idênticos. Por exemplo, após e depois, calmo e tranquilo. São idênticos, absolutamente. Então, eles são perfeitos. Já os imperfeitos, eles são palavras que possuem significados semelhantes, mas não são tão idênticos. Por exemplo, gostar e estimar. Se uma pessoa não conhece a palavra estimar, nunca que ela vai pensar que estimar significa gostar. Diferente também da cidade e município. Apesar de serem coisas semelhantes, o significado é o mesmo, eles não são palavras idênticas. Então, eles são sinônimos imperfeitos. Diferente de calmo e tranquilo, que
quando a gente fala calmo e tranquilo, você consegue entender perfeitamente aquilo que a pessoa quis dizer. Agora, se eu quiser falar gostar e estimar, a pessoa já vai ter um grau de dificuldade para entender o que ela quis dizer. Então, a sinonímia é isso. Ela é o estudo dos sinônimos. A antonímia, ao contrário da sinonímia, ela é a área da semântica responsável por estudar as palavras que são antônimas. O que é isso, professora? São os contrários. As palavras contrárias uma da outra. Aberto. Qual é o contrário de aberto? Fechado. Qual é o contrário de alto? Baixo. Gente, por incrível que pareça, não sei se alguém aqui pretende fazer concurso, mas isso aqui cai muito em concurso, ok? Então, para quem não conhece, antonímio é isso. Ativo e inativo, bom, contrário de bom é mal, contrário de bonito é feio, certo é errado, doce, salgado, rico e pobre. Antonímio é muito fácil de entender. Sinônimos e antônimos são muito fáceis. Já a polissemia, ela estuda a multiplicidade de significados de uma palavra. Uma palavra polissêmica, ela pode apresentar diferentes significados conforme o contexto em que está inserida. Vamos para o exemplo. A letra da música é muito boa. Letra, eu usei a palavra letra aqui, letra e letra. Só que em cada frase, ela possui uma significação diferente. Nessa daqui eu estou me referindo à letra da música, nessa daqui eu estou me referindo à letra do estudante, e nessa última ele está se referindo a uma letra do alfabeto. Então são letras diferentes. Então a polissemia ela é responsável por essa multiplicidade significativa das palavras. Ok? Tudo bem, gente, eu estou falando muito rápido. Vocês querem que eu vá mais devagar? Ou tá tranquilo? Eu sei que é muita coisa. Se eu estiver falando muito rápido, é só falar, ok? Se alguém não estiver entendendo, também pode falar. Então, ok, né? É tranquilo isso aqui, não é difícil. É só a questão de ser atento. Não esquecer que antônimo significa palavras contrárias uma da outra. Sinônimo já é semelhança, são palavras que possuem o mesmo significado. A polissemia é quando eu uso uma palavra e ela possui múltiplas funções, como, por exemplo, a palavra letra, e assim sucessivamente. Agora, essa daqui já é um pouquinho mais complicado. Por quê? A homonímia, ela se refere às palavras que possuem a mesma pronúncia e, em alguns casos, a mesma escrita, mas que possuem significados totalmente diferentes. Vocês já pararam para pensar na palavra seção ou acento? Temos aqui alguns exemplos. Muita gente confunde essas palavras porque elas são extremamente parecidas. Só que na hora da escrita elas são diferentes. E o que que muda? Às vezes uma letra. Por exemplo, aqui em acender. Acender com C significa atear fogo. E acender com SC significa subir. O acento com C é o nosso sinal gráfico, né? Nossa acentuação. E o assento de sentar, né, que é a nossa cadeira, é escrito com 2 S. Então, às vezes, a gente vai escrever assento da cadeira e escreve o acento do sinal gráfico. É muito comum esse tipo de erro. Caçar com C cedilha, caçar com 2 S, né? Cela com C e cela com S. Percebam que a pronúncia é a mesma. Na hora que eu falo, o som sai a mesma coisa. Cela com C e cela com S. Serrar, né, que tem a diferença de serrar com C e serrar com S. Serrar com C é fechar e serrar, né, que é a serra, é cortar. Para quem não conhece, está conhecendo agora. Temos o cesto, né, que é o nosso balaio, cesto de lixo, cesto de roupa suja. Diferente do cesto com X e S, que é numeral, né, o nosso numeral ordinário, número sexto. Cheque com CH e cheque com X. Cheque com X é do checkmate, do lance do xadrez, e o cheque com CH é aquela ordem de pagamento. Concerto com S, concerto com C. Muita gente escreve errado. Não é que escreve errado, mas a pessoa escreve a palavra que não se enquadra naquela situação. Por exemplo,
A pessoa quer dizer que ela foi consertar alguma coisa, né? Um reparo. Aí ela pega e escreve com C. Sendo que concerto com C é um concerto musical, é uma ópera, é uma banda, diferente do reparo, né? Que é o concerto, que é quando você vai consertar alguma coisa que quebrou. Temos cozer com S, cozer com Z, que vem de cozinhar, e cozer com S é costurar. Espiar, diferente de espiar com X, né? Que espiar com X é sofrer um castigo. Espiar é observar, né? Tô espiando você. Estático é imóvel. Estático com X é admirado. Incerto e incerto. Muitas pessoas erram isso aqui também. Já vi gente escrevendo incerto com S, sendo que incerto com S significa incluído e incerto com C significa que é algo que está errado. Laço com C cedilha e laço com 2 S, que é gasto, cansado. Eu estou cansado, eu estou laço. Passo com C cedilha, que vem de palácio, com 2 S de passada. Russo, com SS e C cedilha, sexta, né? Sexta de sexta-feira e sexta. Percebam que na hora que a gente pronuncia essas palavras, é o mesmo som. Então, a homonímia, ela é basicamente isso. A escrita que difere essas palavras. Mas na hora que a gente pronuncia, o som é o mesmo. Então, a gente não consegue identificar. A gente só consegue entender na hora que a gente vai escrever. Vai depender do teu contexto. Tu está se referindo a quê? A sexta-feira ou a cesta, que é o recipiente de roupa suja? Sessão, essa daqui é muito difícil, as pessoas confundem muito sessão com C cedilha. Ah, sim. Isso aqui para a gente gravar na cabeça, gente, é colocando em prática no nosso dia a dia. Eu já errei muito isso aqui. Até hoje eu ainda erro, não vou mentir, mas a gente aprende com os nossos erros, né? Então a gente tem que colocar sempre em prática. Eu faço de tudo para escrever certo essas palavras. Tudo depende do contexto. Seção, secção e sessão. Existem 3 formas de escrever sessão. Muita gente erra a questão, eu vou assistir ao cinema, né? Sessão de cinema. Sendo que sessão de cinema é com 2 S, que significa que é uma reunião de pessoas. Então, ali no cinema estão reunidas algumas pessoas. Sessão com C cedilha e secção é a mesma coisa, que é uma parte, uma divisão. Por exemplo, é um departamento. Qual é a seção de alimentos industrializados no supermercado? No caso, aí é seção com C cedilha. Sim. Viagem é G. Ok? Agora, se você quer falar viajar, aí é J. Por quê? Porque se você escrever viagar com G, vai ficar viagar na hora que você lê. Então, por isso que viagem é com G. Eu não sei por quê, porque viagem com G e viagem com J, para minha pessoa, é o mesmo som. Mas fazer o quê, né? A nossa norma culta diz que o certo é viagem com G. Agora, se você vai escrever viajar, aí você escreve com J. Porque se você escrever com G, vai ficar viagar, certo? Então tem que ter muito cuidado. Viagem é com G, certo? Agora, se você for escrever viajar, é com J. E taxa de imposto e pequeno prêmio. Então, o que eu queria dizer sobre essa questão da pronúncia, do som, é o quê? Que as palavras homônimas, elas são classificadas em homógrafas e homófonas, e também perfeitas. As homógrafas são palavras com a mesma escrita, mas que possuem pronúncias diferentes. O que seria isso, professora? Vocês sabem que temos a palavra colher. A palavra colher e a palavra colher são escritas praticamente iguais. Ok. Só que tem uma diferença. Tem colher, né, que é o nosso verbo, eu vou colher o que eu plantei, e tem colher, que é o nosso objeto, né, de se alimentar, que é o nosso substantivo. Então, tudo depende muito da sua interpretação, do sentido que você está inserindo aquela palavra. Se você está se referindo que a pessoa vai colher o que plantou, tudo bem. Mas são palavras escritas praticamente iguais, certo?
Tem jogo, que é o nosso substantivo, e tem jogo na hora que a gente vai falar a nossa pronúncia, né? Ela muda. Vejam, tem o jogo e tem o jogo, que é o nosso verbo. Eu jogo. Você joga? Sim, eu jogo. E tem o jogo. E aí, qual é o jogo que nós vamos jogar hoje? Percebam que tem muito essa diferença do som. E temos as homófonas, que são palavras com a mesma pronúncia, mas que possuem escritas distintas. Por exemplo, concerto, né, que é o show de música, e concerto, que é o reparo. Tem o ascender, que é com C, e tem o ascender, que é subir. E as perfeitas, né, que são aquelas que possuem escrita e pronúncia absolutamente iguais. Por exemplo, tem o caminho, que é o nosso substantivo. Por exemplo, qual foi o caminho que eu segui? Eu fui pelo caminho ali da Arena da Floresta. E tem o caminho, que é o nosso verbo, né, do ato de caminhar. Eu caminho, você caminha. Tem o uso de verbo, né, que eu uso, e o uso de substantivo é de uso seu. Tem livre e tem o livre de forma de verbo, né? Você é livre, então é um adjetivo, é uma característica sua. E livre, né? Você foi livre, você foi liberto. Gente, só uma pausa aqui. Ok. Tudo bem essa parte da homonímia? Deu pra gente ter mais ou menos uma noção? A diferença das palavras? Que possuem a escrita semelhante, a pronúncia é semelhante, mas elas possuem significados sim, diferentes, né? Qualquer dúvida é só me perguntar. E a quinta e última é a paronímia. Temos uma diferença entre os homônimos e os parônimos, que no caso dos termos homônimos, ou a escrita ou a pronúncia, ou ambos serão iguais em algum momento. Os parônimos somente se assemelham em escrita e pronúncia, mas eles nunca são exatamente idênticos. A paronímia, ela estuda as palavras parônimas, que são palavras que se assemelham na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados distintos. Como assim, professora? Não entendi. Por exemplo, gente, nós temos absolver e temos absorver. Temos cavaleiro e cavalheiro. Percebam que na hora que a gente pronuncia essas palavras, elas são um pouco parecidas. Entretanto, são palavras diferentes uma das outras e possuem significados diferentes também, né? Por exemplo, absolver significa perdoar e absorver significa aspirar. Cavaleiro é aquele que cavalga, né? E cavalheiro é aquele homem gentil. Então, os parônimos, eles são aqueles que são semelhantes em escrita e na pronúncia. Temos comprimento e cumprimento. Nossa, muitas pessoas confundem muito essas duas palavras, porque às vezes a pessoa não sabe se cumprimento é com U ou com O, que é o cumprimento de saudação, né? Se você for querer dizer que você está cumprimentando uma pessoa, saiba que cumprimento é com U. Porque muita gente confunde cumprimento, a saudação, com comprimento, né? Que é comprido, a extensão, o tamanho. Então, não errem mais isso. Tipo, você está se referindo que você cumprimentou alguém, é com seu, que é saudação. E comprimento é extensão, né? Eu comprei uma roupa extremamente comprida. Descrição e descrição. Muita gente confunde isso. Descrição, que é o ato de descrever, você está descrevendo alguma coisa. E descrição é uma prudência, né, do direito, certo? Fluir e fruir, né? Fluir significa transcorrer, decorrer, e fruir significa desfrutar, você está desfrutando de alguma coisa. Temos tráfego e tráfico, são palavras também parecidas na hora que a gente pronuncia, só que tráfego significa trânsito e tráfico significa aquele comércio ilegal de drogas. Soar e suar, né? Soar, muita gente erra também
quando a pessoa quer significar que tá suando, né? Que o ato de suar é suar, de transpirar, se você está suando muito, nossa, foi fazer academia, suei pra caramba, então é com U. Muita gente escreve soar, sendo que soar é produzir algum som. O som, né? Soou a campainha, certo? Então essas são as diferenças dos homônimos e dos parônimos, né? Temos aqui homônimos, afim, semelhante, análogo, afim de, para com objeto. Percebam que acento com C, acento com dois S, caçar, são palavras que na hora que a gente fala, o som é o mesmo. Agora, os parônimos é o contrário. Acidente e incidente são palavras que o som é próximo e não igual. Diferente dos homônimos, que acento com C e acento com dois S, o som da pronúncia é o mesmo. Agora, os parônimos, o som não é igual. Acidente e incidente são parecidos, são próximos. Descrição e discrição são sons próximos e não iguais. Então, são palavras parônimas. Mandado e mandato. Soar e suar, certo? Então, essa é a diferença dos homônimos e parônimos. Nos homônimos, o som é igual, a pronúncia é igual, acento, caçar, senso. E nos parônimos, o som ele não é igual, ele é próximo, semelhante. Gêneros acadêmicos. Agora nós vamos dar entrada ao nosso conteúdo de gêneros. Nós passamos pelas tipologias, pelas questões lexicais, e agora nós vamos finalmente estudar os gêneros acadêmicos. Resumo, resenha e fichamento. Vocês já fizeram algum resumo, alguma resenha, fichamento, estudo dirigido? Professora, não Pode tá falar. aparecendo para mim o slide. Ah, não? Então, o que seria, né? Vamos começar aqui os nossos gêneros acadêmicos. Existem inúmeros gêneros, só que eu vou trabalhar com aqueles que vocês provavelmente vão ter mais contato, certo? O objetivo do resumo, o que seria o resumo, né? Resumo é sintetizar as ideias, o próprio nome já diz. São as ideias principais de um documento, que aponta tudo de relevante em poucas palavras, de modo que a leitura seja objetiva e funcional, evitando a necessidade de consulta à obra original. Aqui também podemos encontrar algumas subdivisões. Existem dois tipos de resumo. Temos o resumo indicativo, que é aquele mais simples de fazer, que ele apenas aborda os pontos principais do documento, sem se alongar ou apresentar dados mais específicos. Ele é curto, eu acho que um parágrafo e meio, é o mais comum, são os que mais são solicitados. Porque, por exemplo, você assistiu um filme, aí o professor pediu um filme para você, pediu um resumo para você desse filme. Então, o resumo indicativo, você vai dizer basicamente o que aconteceu de principal naquele filme. Então, o resumo indicativo, ele é basicamente isso, ele é o mais comum. Diferente do resumo informativo. Esse resumo informativo, ele é mais formal. Quando você vai submeter algum trabalho para ser, não sei se alguém aqui já é formado, já tem alguma formação, né, graduação, que eu digo, faculdade, mas o resumo informativo, às vezes você quer submeter algum projeto, você tem que fazer um resumo informativo. Ele é mais completo, ele aborda metodologia, finalidade, tem conclusão, resultados, ele visa e dispensa a consulta ao conteúdo de origem. É importante também destacar a existência do termo resumo crítico, que indica a mesma estrutura textual de uma resenha. Nesse resumo informativo, você também pode se posicionar no final dele, se for solicitado, né? Você pode se posicionar criticamente. Então, o resumo indicativo ele é o mais simples, ele é o mais comum, é o mais conhecido, porque você apenas vai resumir o que você assistiu, o que você leu, o que aquela pessoa falou. Já o resumo informativo não, é quando você tem que dizer os métodos, a finalidade, tem conclusão,
resultado, então ele é bem mais extenso, ok? Então esses são os dois tipos de resumo. Aqui um exemplo do resumo indicativo. Ele é bem simples, bem pequeno. Essa é a estrutura do resumo indicativo. Se algum professor solicitar, você já tem noção de como é um resumo indicativo. Muitas pessoas costumam solicitar um resumo indicativo acerca de algum livro, algum filme. Então, quando você for fazer um resumo indicativo, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar, né, fazer a referência, quem foi o autor, o título, né, jogos e diversões em grupo, encontros, reuniões. Até aqui, isso aqui é o título, né, do livro. Aí isso aqui é a edição, Petrópolis, o ano, né, e o número de páginas. Quando você faz a referência, logo em seguida você pula uma linha e já faz o seu resumo. Aqui ele escreveu, né, que é um livro que reúne brincadeiras ou dinâmicas para grupos objetivando fornecer subsídios às pessoas que trabalham com grupos e desejam desenvolver o aspecto lúdico em seus encontros. Propõe brincadeiras em competições de fácil execução, visando ao entrosamento e descontração do grupo das demais variadas faixas etárias. A maior parte das atividades propostas estimula as capacidades de memorização, humor, agilidade, conhecimento e criatividade, entre outras habilidades. Então, ele fez um resumo simples do livro que ele leu. O livro tem 80 páginas e ele resumiu em parágrafo o que o livro trata. Certo? Então, esse é o resumo mais simples que a gente conhece. E esse aqui é um exemplo de resumo informativo, como vocês podem ver. Esse daqui é um pouco maior. Existem alguns maiores do que esse, mas esse aqui é um modelo para que vocês consigam entender como é que é esse resumo informativo. Então, aqui é a introdução, né? Não vou ler isso aqui. Mas como eu falei para vocês, o resumo informativo ele tem metodologia, também tem objetivo. Esse daqui, ó, por exemplo, ó, logo aqui ele falou, esse projeto tem por objetivo analisar como essa dificuldade de contato com o estudante prejudica o progresso da sua educação. Gente, esse resumo informativo, esse daqui, é acerca de um projeto, né? Então, o projeto ele é extremamente grande. Então, esse resumo foi só para informar tudo que vai ser abordado no projeto. Aí, logo em seguida, ele faz algumas observações a mais. E depois ele já fala qual foi a metodologia que ele utilizou. Ele fala que a metodologia utilizada foi de base qualitativa, através de pesquisas e referencial teórico, que estimularam a reflexão do problema. Se vocês forem fazer relatório de estágio, por exemplo, vocês vão ter que se basear mais ou menos nisso aqui também. Vocês vão ter que dizer qual foi o objetivo do estágio de vocês, vocês vão ter que dizer a metodologia que vocês utilizaram na pesquisa, se ela foi qualitativa, que a pesquisa qualitativa é através de pesquisas, e referencial teórico, que estimularam a reflexão do problema, e a quantitativa, que é a outra forma de metodologia, ela é relacionada com pesquisa, né? É quando aquela pessoa sai, vai fazer entrevista, vai coletar dados. E a qualitativa não, é quando você só pesquisa na internet, em livros, e assim vai. Logo em seguida, ele fala os resultados, né? Os resultados revelaram que, apesar de necessário para que o discente não fique totalmente desamparado, o ensino remoto não alcança todos os estudantes. Ou seja, o feedback entre aluno e professor ficou extremamente prejudicado, principalmente na hora... Então, essa aqui, ele já deixa bem claro, né, os resultados dele. E lá no final, ele já faz a sua conclusão, porque como eu falei, né, vou voltar aqui, temos metodologia, finalidade, conclusão e também os resultados. Eu não sei se aqui ele colocou os resultados. Mas ele concluiu o quê? No resumo dele, né? Que o contato direto, o engajamento e a metodologia necessitam de aperfeiçoamentos, visto que nem todos possuem instrumentos tecnológicos e disponibilidade de acesso às plataformas virtuais. Aí logo em seguida ele concluiu, né? Qual foi a conclusão dele nesse resumo. Então é basicamente isso, o exemplo de resumo informativo. Resenha. A resenha, ela consiste na produção de um texto que discorre sobre os pontos mais relevantes de uma obra, além de fornecer uma opinião crítica sobre. Esse material pode ser um livro, um filme ou um documento. A resenha crítica, o próprio nome já diz, né?
ela vai criticar alguma coisa. Aborda o assunto tratado no material de forma crítica, a pessoa se posiciona, apontando fatores que considera positivos, negativos, colocando o ponto de vista do escritor da resenha em comparação às ideias propostas pelo autor da obra em questão. A resenha crítica é diferente da resenha resumo, que na resenha resumo, ela apenas resume e descreve, ela não se posiciona. Então, a pessoa que escreveu aquela resenha não vai poder se posicionar. Não tem nenhum cunho analítico ou opinativo. Pode apresentar conteúdos sobre shows, peças de teatros ou qualquer outro tipo de apresentação. Essa é a mais solicitada, certo? Às vezes o professor pode te pedir uma resenha crítica, tu vai resenhar, sei lá, algum filme, algum livro, e no final ele pede a tua opinião, o que você achou do filme, se foi positivo para você, se você tirou coisas legais, você teve uma ideia legal daquele filme ou não. E a resenha resumo, você vai apenas descrever a obra sem atribuir nenhum posicionamento. A estrutura da resenha é o quê? Para quem não conhece, essa é a estrutura da resenha. Toda resenha tem que ter um título. Em seguida, tem que ter a referência bibliográfica da obra, que é os dados, né, do autor, data, ano de publicação. Alguns dados bibliográficos do autor da obra da resenha, por exemplo, se ele já morreu, se ele ainda está vivo, quantos anos ele tem. Depois dessas informações, você começa o seu resumo, né? Logo em seguida, no final, né, caso se trate de uma resenha crítica, o último parágrafo você deixa para a sua opinião. Esse é o passo a passo. Temos que identificar a obra, né, os dados bibliográficos, temos que apresentar a obra, que a gente descreve em poucas linhas, todo o conteúdo a ser resenhado, precisa ser bem objetivo, gente. Uma coisa que vocês vão precisar ser muito são objetivos na escrita de vocês. Descreva a estrutura, quantos capítulos, páginas e o foco narrativo. Essa resenha tem uma página, o foco narrativo é informar, defender. Descreva o conteúdo. Aqui sim, você pode utilizar até 3 parágrafos para resumir o texto. E no final, né, se for uma análise de forma crítica, você declara, né, a sua opinião. Aqui temos um exemplo de resenha crítica. Como o modelo lá falou, né? Você primeiro vem com os dados bibliográficos. O autor aqui começou, né? Em Sinhá e o Escravo, de Assis Brandão, o autor do livro, né? Conhecemos a história de Dora, a filha de um senhor de engenhos, se apaixona por Samuel, escravo da fazenda. Perfeito. Trata-se de um romance epistolar, certo? O livro é narrado por cartas, escritas pela protagonista, ele descreveu aqui, né? Começou a descrever um pouco o que o livro trata, basicamente. Ele deu mais alguns detalhes aqui, datas, 1875, 1879. Em seguida, ele fala que o processo de abolição da escravatura já estava em curso no Brasil. À época já existia a lei do ventre livre, que postulava que os filhos das negras não nasceriam escravos. Percebam que aqui ele foi bem objetivo, certo? Ele descreveu resumidamente o que o livro trata, qual é o objetivo central do livro. Aí, em seguida, ele começou a resenhar um pouco, né, sobre a história do livro. Explica a afeição de Dora, os trabalhos da senzala. Em tempos mais remotos, provavelmente uma sinhazinha não se misturaria a uma classe. Percebam que ele vai já debatendo um pouco, né, o que o livro aborda. Com o progresso da sociedade, os mais jovens perceberam que qualquer pessoa, no fim das contas, é apenas humana. Essa descoberta, enfim. Já no último parágrafo aqui, ele já dá a opinião dele, né? Por isso, ele fala que assim, aí o escravo explica bem uma época vergonhosa de nosso passado. Pode ser uma boa introdução a esse tema histórico, já que tem uma maneira quase didática de conduzir a trama. Então, é basicamente isso, o modelo de resenha crítica. Dados bibliográficos, a estrutura, o corpo da resenha, né, que você vai resenhar o livro, e o final, a sua crítica. E o fichamento? Professor, o que é esse tal de fichamento? O fichamento ele é um objeto de estudo. Muitas pessoas usam o fichamento para estudar para algumas coisas. O fichamento ele tem como característica a produção de um texto com a finalidade de registrar
e armazenar dados de livros e documentos para eventuais consultas. Por exemplo, se um professor pedir para vocês ficharem os termos técnicos de enfermagem, que são muitos, vocês vão fazer o quê? Vocês não vão fichar todos, obviamente. Vocês vão fichar aqueles que vocês consideram mais importantes, que são mais utilizados. Então, o fichamento é como se fosse um objeto para vocês pesquisarem rapidamente, é um objeto de estudo de pesquisa rápida. Este modelo tem como base de produção os resumos e resenhas, são fichas de armazenamento de conteúdos relevantes, escritos, que seguem um padrão com todas as informações, de modo que a análise posterior para estudos ou outros fins seja simples, objetiva e rica. E existem 3 tipos de fichamento, né? Temos o fichamento de conteúdo, o bibliográfico e o de citação. Cada um é um pouco diferente do outro. No de conteúdo, você vai destacar apenas a opinião do autor, a ideia principal do autor, né? Então, você vai focar somente nisso. É basicamente um resumo que segue o modelo de ficha. Já no bibliográfico, é quando você vai fazer uma análise da obra do autor, certo? Além de você destacar a ideia central do autor, você vai ter que fazer uma análise da obra inteira. E o fichamento de citações, na minha opinião, é o mais fácil, é quando você só pega, copia e cola. É o copia e cola, o famoso copia e cola. É o mais solicitado, esses outros 2 aqui não são tantos. Mas o fichamento de citações, ele tem o foco de registrar todas as citações contidas na obra de forma transcrita original. Então, o fichamento de citação é quando você pega a forma original do texto e só destaca. Por exemplo, eu estou lendo um livro e o autor falou lá que o racismo é ilegal. Eu pego, o autor fala na página 20 que o racismo é ilegal. Fecha aspas. Acabou. Esse é o fichamento de citação. Então, não pode ser modificado. É a fala original do autor. Aqui você não modifica absolutamente nada. E esses são os exemplos. Vejam que o fichamento bibliográfico, né? Temos aqui a referência. Em seguida, conceito de cultura, né? Reflete um papel que expressa caráter. Percebam que o fichamento ele sempre vai seguir essa estética. Toda vez que você for fichar alguma coisa, em seguida você tem que colocar a página. P.página. Então, isso aqui é o fichamento bibliográfico, né? Problemática central do livro, necessidade de dar e conhecer, blá, blá, blá. Cultura popular reflete um papel de consciência. Esse é o bibliográfico. Aqui, o fichamento de citação, você não modifica nada, você só copia aquilo que você achou, achei essa parte aqui do livro extremamente interessante, vou fichar. Aí você só escreve novamente da mesma forma que está no livro. Aqui você ainda sofreu algumas alterações. No fichamento de citação é a forma original. Abre parêntese, todo um complexo, fecha aspas, página, aqui ele fichou de novo mais um trecho do livro, página, tal, referência. Fichamento textual, né? Que é o nosso fichamento de conteúdo, também conhecido como fichamento textual, que é aquele fichamento que vai falar sobre o autor, né? Aí aqui ele fala do autor, né? Que é o argentino Néstor Garcia, consumir, está longe de ser uma ação alienante, aí ele critica, né, a posição do autor. Surge no momento que consumimos algo, por fim o autor, aqui ele finaliza, afirma que a cidadania deve estar em conexão com o consumo e também com a estratégia política. Então, esses são os 3 tipos de fichamento, certo? A nossa estrutura de texto. Quanto mais técnico for o texto, mais ele usará palavras como verbos e substantivos, ao passo que adjetivos e advérbios são adequados para textos literários. Os textos literários, eles são apelativos, são emocionados, melosos. O texto técnico não, ele é mais objetivo. Então, um conselho que eu dou para vocês na hora de escrever é que não precisa encher o texto com palavras difíceis. Às vezes a pessoa acha que está bombando com aquela palavra, sendo que aquela palavra ele nem sabe o verdadeiro significado.
tá com uma palavra que não tem nada a ver com o sentido do texto. Então, para você ter um texto elegante, você não precisa ser um professor de língua portuguesa, você não precisa saber o significado de todas as palavras. Você precisa de simplicidade. Um texto elegante, ele não é aquele construído com palavras difíceis ou lances geniais de criatividade. Um texto elegante é o que não é desagradável. Então, quanto mais simples você for no seu texto, melhor. Mais simplicidade. Simplicidade é o que torna o nosso texto bonito. Certo? Então, essa é a estrutura do texto. Temos a unidade, né? Temos a coerência e a coesão, que sempre vão estar presentes. E temos a ênfase. A unidade é o objetivo do nosso texto, os exemplos, as comparações, a coerência, né, se o texto é confuso, contraditório, sem sentido ou não, e a ênfase são a atenção, é a atenção do leitor, né, os objetivos de atenção do leitor. E o que eu posso dar como conselho para vocês é a objetividade. Porque, digamos que vocês vão relatar um paciente e você começa a encher linguiça, você tem que ser o mais objetivo possível. A paciente levou a medicação às 10 horas. Você foi objetivo. Agora, se você quiser fazer rodeios. Cheguei até a paciente no dia tal, na hora tal, ela me falou sobre a filha dela, que estava doente, logo em seguida me solicitou para ir ao banheiro, mas não foi possível, porque ela precisava tomar a medicação. Depois disso, eu dei a medicação a ela. Percebam que eu não fui objetivo, eu não fui direto ao assunto. Então, vocês precisam ser objetivos. Expressar-se sem projetar suas opiniões pessoais. Só deem a opinião de vocês se for solicitado. Domínio de informação. Sempre tenham um domínio de informação. Se informem, pesquisem, estudem. Não é necessário ser um profundo conhecedor da gramática. O que é preciso é saber onde procurar o quê. Pesquisem sinônimos, enriqueçam o vocabulário de vocês. Vocês não precisam ser nenhum mestre de gramática para entender a gramática. Vocês só precisam entender o básico da gramática. Planeje o que você vai escrever, considere o receptor, busque sempre clareza, releia, às vezes você nem releu o que você escreveu. Se você ler novamente, você vai encontrar algum erro, você vai conseguir corrigir, reescreve e aperfeiçoe. Então, isso é ser objetivo, né? O chefe criticou a secretária do diretor, nossas palavras reais, nossos instrumentos gramaticais, ó a dor.